Olá pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Trocando ideias com Mauro Vaz, começando mais um podcast aqui nessa noite, né? E olha quem eu vou entrevistar. Ó, vou só falar o nome, hein? Clau Camargo, primeira dama de Arujá, né? Clau, seja bem-vinda no programa Trocando Ideias com Mauro Vaz. Mauro, muito obrigada pela oportunidade. É uma alegria estar aqui e trocar ideias com uma pessoa extremamente inteligente, competente como você. Vai ser fantástico, com certeza. Obrigada, viu, pela oportunidade. Tá, obrigado por você ter vindo, né? Saindo lá da cidade de Arujá, né? Vindo aqui prestigiar o nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada. Né? Como eu sempre falo, Clau, que a gente o nosso programa, o nosso podcast é dividido em dois tempos. Tá bom. Tá? Primeiro, a Clau Camargo, né? Isso mesmo. E depois a primeira dama. Tá bom. Pode ser assim? Pode, claro. Vamos Porque, lá. na verdade, o pessoal acha que a gente já nasce pronto, né? Não nasci não tem, advogada, não nasci primeira dama. Foi um aprendizado ao longo do caminho. Uma luta até chegar diária. no momento de hoje Com aqui, certeza, né? com certeza. Então nós vamos dividir. Tá Eu quero que você me fale desde lá. Olha só, eu peguei aqui, ó. De Berizal. O que é Berizal? Berizal, Mauro, uma cidade muito pequenininha. Tem 4.200 habitantes. Do Onde interior de Minas Gerais. Minas Gerais. Berizal, Minas Gerais. Faz divisa com a Bahia, olha esse sotaque maravilhoso, um pouco carregado, é quase Oxi. baiana. Me considero até uma quase baiana, porque é muito próximo. Quando eu conheci o prefeito, que eu fui levar ele para conhecer a minha mãe, ele falou, com passagem para onde? Para Belo Horizonte? Eu falei, ai, tadinho, eu conto agora ou depois? Eu falei, não, querido, tem que comprar passagem para Vitória da Conquista, Nossa. Bahia. Então, quando a gente vai para Vitória da Conquista e volta um pedação de terra, inclusive. Então fica bem na divisa ali de Belo Horizonte com Bahia. Não, Vitória da Conquista, Minas e Bahia, Vitória da Conquista. E tem uma cidade que divide, chama Divisa Alegre, que é a cidade que divide os estados e que é uma cidade bem pertinho da minha. Que legal, hein? Ainda você tem parente lá em Berizal? Tenho, minha mãe mora lá. O meu irmão também. E tenho 2 irmãos aqui em São Paulo. Então, essa cidadezinha é uma cidade pacata, mas é muito gostoso, sabe? O problema é que lá não tem, por ser muito pequena, bem interior mesmo, não tem muitas empresas, então não tem emprego e nem tem renda. Então, lá no passado, quando eu tinha 13 anos, Sim. 13 anos, eu já trabalhava lá, inclusive plantio de eucalipto. Quando você falou que ninguém nasce pronto, realmente não nasce. Eu já plantei eucalipto. Nossa, plantei que eucalipto. legal. E plantei eucalipto justamente para guardar o dinheirinho para já explorar São Paulo. Já tinha expectativa de vir para São Paulo. De vir para São Paulo desde os meus 13 anos. 13 anos. E eu lembro que quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo, para o estado de São Paulo, foi no casamento da minha irmã. A minha irmã casou com 16 anos. E no casamento da minha irmã, naquela noite que a gente estava na festa, eu falei para minha mãe, eu não quero isso para mim. Minha irmã novinha, sabe? E aí eu falei para ela, não quero isso para mim. Eu preciso ir para São Paulo, eu preciso estudar e trabalhar. Daí ela, 13 anos eu tinha, imagina, tá falando isso, mas eu falava para ela, Mauro, todos os dias que eu ia para São Paulo, porque eu tive medo de quando chegar o momento correto, ela não me deixar ir. Então, todos os dias eu falava. Até quando eu finalizei os estudos com ensino médio na escola estadual lá, eu guardei um dinheirinho no plantio de eucalipto, eu vendia rifa aos finais de semana, enfim. Eu guardei o dinheirinho e liguei para uma tia que eu não a conhecia, a minha tia querida, Isabel Cristina, que abriu as portas para mim em São Paulo. Liguei para ela e eu me convidei. Não é comum, né? As pessoas convidarem, mas eu me convidei para ir para casa dela, ela aceitou o convite e eu, com 17 anos, eu vim para São Paulo, para a capital, morei 12 anos na capital. E na capital eu estudei, graças a Deus. Calma, que nós não saímos ainda lá de Berizal. Bora falar mais de Berizal, então. Porra, não saímos de lá ainda. Você já está aqui em São Paulo. Já estou aqui em São Paulo. Calma aí. Tem assunto lá, viu, Mauro? A personalidade já falando mais alto, você né? viu, né?
Tá, assim, então a tua família deve ter muito orgulho de você. Ah, tem. A minha mãe tem Né? muito. Tem, né? Meu pai, A gente- infelizmente, faleceu em 2016. Sim. Ele Tá. teve um problema sério de saúde. Mas E a era minha você, mãe... tua mãe, você falou que tem Eu dois parentes. tenho mais 3 irmãos. Tá. Somos em 4. Eu tenho um irmão gêmeo, Ah, que legal. que mora, inclusive, aqui em Guarulhos hoje. Ah, é? Tá na terra dele aqui. Ó. Ele tá. E eu tenho mais uma irmã mais velha que mora aqui em São Paulo e um irmão lá que mora com a minha mãe. Mora lá perto da minha mãe. Então, a minha mãe tem muito orgulho porque Tem mesmo. aqui quando eu cheguei, eu vou depois mais Tá, pra frente a gente não, fala se você daqui. for, eu Tá, peço você me pra você puxa. voltar, eu vou puxando aqui. Quando eu cheguei, ela se preocupava muito, é claro. Imagina uma criança sair, criança praticamente, Sim, né? Porque hoje, lógico. 17 Não, e anos. vim pra São Paulo, coisa sozinha. de doido, né? Então ela tem muito orgulho, porque, Mauro, quando eu nunca falei pra ela, nunca, nenhum problema, porque já tive, imagina, chegar sozinha em São Paulo, nunca falei pra ela nada Assim, aqui em São Paulo, porque a decisão foi minha. Tá. Ela não pediu pra eu sair de casa. Tá. Eu que falei, mãe, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Então, eu evitava transferir para ela aquela responsabilidade que era minha, sabe? Eu decidi. Sim. Então, ela sente muito orgulho. E lá, eu tive que tomar essa decisão, porque, infelizmente, como eu disse, é um lugar muito pequeno, 4.200 habitantes, nenhuma sem emprego, sem trabalho. Lá, o destino das meninas, que não é errado, porque hoje, graças a Deus, sou casada, tenho filhos, mas a maioria casam e têm filhos muito cedo, não tem como trabalhar porque não tem empresa. Eu falei, bom, eu preciso galgar novos também, ares. Dar continuidade do estudo Mauro, também, eu lá, acho que é muito difícil. Então, finalizou o ensino médio, eu via as minhas amigas que, quando a gente, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, lá tem uma escola numa cidade próxima chamada Salinas, e que as minhas amigas, filhas, geralmente de algum empresário ou prefeito da cidade, iam estudar nessa escola porque os pais tinham uma pouca condições, não todo mundo é muito parecido, mas poucas condições de alimentar, bancar essas pessoas, essas meninas nessa cidade Salinas. E os meus pais não tinham as mesmas condições. E eu tinha muita vontade de crescer na vida, de estudar. Falei, bom, aqui não dá para ficar, por isso que eu decidi sair de lá. Como eu disse, lá o trabalho que tem era plantio de eucalipto. Eu já fui babá também. Ganhava R$10 por mês. Lá. Tá. Eu ganhava R$10 por mês como babá. Imagina se trabalhar o mês inteiro. Nossa. Não dava, Mauro, para comprar o shampoo. Inclusive, eu tenho uma história. Quando eu ia para a escola, eu tinha uma professora chamada Luzia. Sim. E eu abraçava a tia Luzia, ela tinha aquele cabelo cheiroso. E eu tinha uma vontade de ter um cabelo cheiroso. Porque minha mãe, ela passava, na verdade, óleo de cozinha no cabelo para pentear. E geralmente a gente lavava o cabelo com aquele sabão, sabe o sabão caseiro? Que é feito de aquele resíduo de óleo e também soda cáustica. Nossa. Era. Eu lavava. Eu não sei o que é isso. Eu não Pois sei. Agora. Mas eu acho que tem muita gente que... Não, deve saber, né? Esse sabão minha mãe fazia. Era com esse sabão que minha mãe Caramba. lavava o meu cabelo. Então eu abraçava a minha Coisa. tia, a professora, a tia Luzia. Tá. E eu sentia aquele cheiro de shampoo, sabe? Gostoso, aquele cheiro. Tá. Que eu tinha uma vontade de ter o cabelo cheiroso. E eu preciso trabalhar. Então eu comecei muito novinha. 10, 11 anos eu já era babá. Aos 13 eu já... até conseguir... Para poder comprar um shampoo, pelo lógico, menos, lógico. alguma coisa. Aos 13 eu fui plantar eucalipto. Eu lembro que no plantio de eucalipto, uma vez, as minhas mãos cheias de calo, sangrando. Caramba. Aí um coordenador que passava com água, servindo a água para as pessoas que estavam ali, viu as minhas mãos, ele ficou com dó, porque eu era magrelinha, pequenininha, e as mãos sangrando, ele pediu para eu começar a servir água, porque ele ficou com muito medo de ter um problema sério nas mãos. Mas olha, tudo isso foi aprendizado. Não foi a minha mãe que obrigou eu a trabalhar, sempre foi uma vontade minha. Iniciativa tua. Uma iniciativa, porque eu vi a tia com cabelo cheiroso, minha mãe não tem condições de comprar um shampoo para mim, então eu vou trabalhar e ter um shampoo. Nesse plantio, eu ganhava R$10 por dia, já era alguma coisa, porque sendo babá, eu ganhava 10 por mês. Sim, mas aí dava para comprar o shampoozinho, eu consegui arrumar o dinheiro para vir para São Paulo. Enfim, tudo um aprendizado. Não, mas assim, as pessoas já têm esse instinto. Não adianta, né? O instinto já está na pessoa desde criança. E, Mauro, eu acredito que cada um de nós, você tem o seu brilho, eu tenho o meu.
O Abner, que eu sei que está aqui nos gravando, tem o dele. Todos nós temos uma estrela. A gente só precisa fazer ela brilhar e talvez ter oportunidade para deixar ela brilhar. E aí a estrela brilha, eu tenho certeza. Não tem... Porque acho que a gente nasce, sabe? Não vem de graça. Não vem de cá. graça. Não é você... Bom, concluiu o ensino médio, acho que o ensino médio. Na época não era, né? Acho que era ensino médio. Hoje é fundamental. Era colegial na época, né? Eu acho que já era médio. Já era médio? Sou novinha, Mauro. Tá bom. Eu não tô falando nada. É que no meu tempo era colegial. Meu tempo era colegial. Brincadeira, eu não sou tão novinha assim não, viu, Mauro? Eu não sou tão novinha assim. Aí você concluiu, né? O ensino médio e falou, bom, vou para São Paulo. E quando eu concluí, eu falei com a minha mãe... Certo, né? Você já veio morar... Já vim morar na casa da minha tia. Eu falei para minha mãe, bom, concluí, agora é hora de ir para São Paulo. A minha mãe, ela falou, nossa, essa menina, como assim? Ela quer ir mesmo. E liguei para minha tia. 4 mil habitantes. Você veio para uma cidade, São Paulo. Que... Ela ficou assustada. E aí, eu liguei para minha tia, fiz o convite para eu ir para casa dela. Imagina a tadinha da minha tia, recebeu uma ligação de uma sobrinha que ela nem conhecia, adolescente, né, nova, 17 anos. E minha tia me aceitou de braços abertos. Eu não tinha telefone quando eu vim para São Paulo. Então, quando eu estava na cidade de Camanducaia, eu liguei para ela de um orelhão, para minha tia. Nossa. Eu disse para ela a roupa que eu estava usando, porque o medo de chegar lá, outra tia me levar sem ser a minha tia. Não é a minha tia. Então, eu liguei para ela, eu disse a roupa que eu estava usando, ela também. Cheguei na rodoviária Tietê, olhei uma mulher moreninho, cabelo liso, pretinho, curtinho, assim. Eu falei, bom, é ela. Dei um tchauzinho para ela e ela deu um tchauzinho para mim, é a minha tia. Quando eu entrei no carro, Mauro, primeiro que aquele impacto de quando eu cheguei em São Paulo... Chega, aquela loucura toda, né? Aquela loucura e um cheiro, assim, na verdade não um cheiro, um mau cheiro da cidade. Tá. Depois a gente acaba acostumando, né? Mas aquele... poluição. Você sai de uma cidade ali que... O ar limpo, fresco, tudo maravilhoso. E aquele primeiro impacto, cheiro da São Paulo, em rodoviária Tietê, próximo ao Rio Tietê. Então, tive aquele impacto. O segundo, quando eu entrei no carro, que eu vi aquele tanto de prédio, sabe? Aquele movimento, eu falei, meu Deus, onde eu vim parar, o que é isso? Mas vim com coragem. Imagino. Muita coragem. Eu cheguei com foco, sabe? O foco de vencer na vida, de estudar, trabalhar. Então, cheguei na casa dela, ela me acolheu muito, minha tia querida, Isabel Cristina. Que bairro que é em São Paulo? Lausanne Paulista. Lausanne Paulista. Então, fui para casa dela. E aí, a minha primeira preocupação, eu nem desfiz as malas, tia, e agora eu preciso trabalhar. No primeiro dia, preciso trabalhar, preciso arrumar emprego. Ela me orientou onde eu deveria ir. E aí, eu fui no supermercado, e que eu digo, ela chegou aí comigo em algumas... te ajudar também, te ajudar a arrumar emprego, lógico. Chegou aí comigo em algumas lojas, mas chegou um momento que eu falei, tia, escuta, eu quero ir sozinha no supermercado. Eu vou naquele supermercado grande, eu quero ir sozinha. Porque eu queria falar, sabe? Porque senão eu ia chegar lá e achar que eu não tinha condições de falar, de atender os clientes. Eu falei, eu quero ir sozinha. Aí coloquei uma roupa arrumadinha e cheguei no supermercado. O supermercado, naquela ocasião, chamava Bergamini. Cheguei lá no Bergamini, pedi para falar com o gerente. Já com iniciativa. Os funcionários lá acharam que eu era cliente, chamaram o gerente. Cheguei no gerente, falei para ele, contei a minha história, que eu tinha acabado de chegar de Minas e que eu precisava trabalhar lá porque eu tinha muito sonho de trabalhar e estudar. Aí, o gerente Jean Carlos me atendeu e disse para mim assim, o que você sabe fazer? Eu falei, meu, plantei eucalipto. Eucalipto. Pensei, Mauro, mas eu não falei do plantio. Eu falei... qualquer coisa, né? Não, eu falei, olha, eu nunca trabalhei registrado, mas eu aprendo qualquer coisa. Inclusive, dei um exemplo. Se você me colocar para limpar um chão, eu sei limpar. Eu vou limpar o melhor chão que você já viu. Aí ele falou, tá bom, me traz um currículo. Mauro, você sabia o que era um currículo? Não sabia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas também não falei para ele. Lógico. Eu não falei. De onde essa menina veio? De onde ela saiu? Não falei para ele o que era um currículo. E falei, tá bom, eu trago para você um currículo. Voltei na minha tia e lá morava também o meu primo, morava com ela, o Eudo. E falei, Eudo,
O Jean me pediu um currículo. O que que é isso? Ele deu risada. Que isso? Tá bom, prima, eu vou fazer um currículo. Fez um currículo. O que que tinha no meu currículo? A boa vontade. São aquelas frases motivacionais, a boa vontade. À disposição da empresa. À disposição da empresa para aprender. Exatamente isso. É isso aí. Então, fez um currículo, levei para ele e fui contratada, Mauro. E aí ele me colocou no caixa, foi bonzinho, me colocou no caixa do supermercado. Operadora de caixa. Operadora de caixa. Eu acho que foi dali que eu aprendi mesmo a lidar com gente. É o contato, né? Eu fiquei 1 ano e 11 meses lidando Nossa. todos os dias com gente, atendendo pessoas. Tá. E no meu caixa, graças a Deus, olha, não tinha Porque tem a espaço prestação vazio. de contas também, né? Ali, né? Tem, era bem tem a sério. responsabilidade De lidar com dinheiro, Sim, o dinheiro, sim, né? é Bem isso responsável. mesmo. Mas o que mais me motivava, o que eu mais amava era atender as pessoas. Os senhorzinhos, senhorinhas faziam Contando as fila, moedinhas. Mauro, contando as moedinhas. Tinha que ter uma paciência, mas eu tinha. Mas é isso mesmo. Foi o que uma você delícia imagina, aquela né? experiência. Lógico. Meu contato, primeiro contato, assim, de lidar diretamente com o público. Eu Sim. aprendi demais e eu me sentia. Porque depois de 1 ano que eu estava em São Paulo, trabalhando no caixa, eu voltei na minha cidade, férias, voltei lá. E eu me sentia. Falar para meus amigos que eu trabalhava no caixa do supermercado em São Paulo, na Puxa, capital. O pessoal imagina um monte de coisa, né? Imagina, e aí eu falava que, olha, lá são 61 caixas, hoje tem mais, são 75, eu fui lá Nossa. recentemente. Ah, é? Hoje são Nossa, 75, caramba. mas 61 caixas no supermercado. Porque lá na minha cidade, era comum ter aquelas só. lojinhas, É. não é uma vendinha que geralmente quem trabalha, o dono, a esposa e o Sim, filho. É. Então, imagina, eu falava, nossa, eu trabalho num supermercado com 61 caixas. Nossa, já- Maravilhoso, eu amava valoriza. demais. Eu gostava de atender, eu gostava de acolher. Eu brincava com os senhorzinhos, eu era muito atenciosa. Tá. E eles me davam muitos presentes. Às vezes, eu tinha caixas das minhas colegas, vazia, aquela fila no meu. A minha colega, vem, passa no meu. E não, eu quero passar aqui no caixa dela, porque eu conversava, era muito gostoso. E também lá tive a primeira oportunidade, abriu as portas para mim, esse supermercado, para eu conseguir fazer uma faculdade. Então, já trabalhando no caixa, Mauro, eu comecei, meu foco. Tá. Eu vim trabalhar e vim estudar. Sim. E não tinha nada, absolutamente nada, conseguia me desviar do meu foco. E São Paulo é perigoso. Não, totalmente. São Paulo é perigoso Tem para outras jovens. São Paulo é opções, muito. tem tudo, Outras, né? tem tudo. Amizade, Amizades, então eu tudo. tinha muito foco. Eu não Tá, sabia tem que ter ligar no muito computador. foco mesmo, tem que ter muito foco. Não sabia ligar no computador. E não me vergonho em dizer. Não tinha energia na minha casa. Eu nasci numa cidade que, aliás, eu nasci no meio de uma lamparina. Não tinha nem energia elétrica. Como eu ia aprender a mexer no computador? Então, eu fui fazer um curso de computação na Microlins. Nossa. Eu lembro que eu fiz um curso de computação na Microlins. Nem existe mais a Microlins, Eu não acho. sei, né? eu acho que Não, essa acho que era não. uma franquia, né? Era uma Antigamente, franquia, mas eu acho que não tem mais a tem Microlins. não tem. Então, eu fiz um curso de computação na Microlins e logo após esse curso, assim que lá, eu cheguei em fevereiro de 2006 em São Paulo. Tá. Então, fiz um curso nesse tempo, acho que os 3 meses de curso para aprender pelo menos a ligar um computador. E no segundo semestre de 2006, eu entrei numa faculdade de psicologia. Eu comecei a fazer psicologia. Já começou a fazer psicologia. Comecei a ganhar meu dinheirinho, comecei a fazer legal. psicologia. Olha essa, 18, 19... Eu tinha já 18 anos. 18 anos. Porque eu Tá, cheguei já com tá, 17. Tá no mercado ainda, né? Só no mercado. Tá. No curso de psicologia, eu tinha que ler muito. Só que eu trabalhava de domingo a domingo. E, Mauro, como era difícil pagar a faculdade. Depois de 1 ano, eu fui morar sozinha com o meu irmão gêmeo que eu trouxe. Então, nessa ocasião que eu fiz psicologia, eu pagava a faculdade, pagava metade do aluguel que eu dividia com meu irmão, pagava a conta de água, de luz, não sobrava, Mauro. Quando eu fui morar sozinha com meu irmão, e por que eu saí da casa da minha tia? Porque para mim, São Paulo, meu irmão querido, irmão gêmeo, Sim. São Paulo tem muitas oportunidades. Venha, tem. eu arrumo para você Eu acho que sim. um lugar no supermercado. E aí, eu consegui um emprego, eu trabalhava muito corretinho, eu adorava o supermercado, então eles deram uma oportunidade para meu irmão. Só que aí eu pensei, puxa vida, eu já tô na casa da minha tia, não dá para 2, né? E eu falei, venha que eu vou arrumar um cantinho, nós 2 vamos morar junto. Legal. Foi muito bacana, porque ele também, nós tivemos oportunidade juntos, ele também teve oportunidade. Lógico. Mas, por outro lado, na questão financeira, como foi difícil, não sobrava R$1. Eu trabalhava no supermercado,
eu não tinha condições de comprar um iogurte. E eu tinha vontade de tomar iogurte de manhã, no café da manhã. Eu podia até tomar, iam descontar, né? Acho que não podia lá. Podia, não, né? não podia. Não tinha essa... O que eles faziam era... Às vezes a gente almoçava lá, eles colocavam lá no almoço, para depois do almoço tomar. Sim. Mas em casa mesmo, no café da manhã, eu não podia. podia, porque eu não tinha condições de comprar. Mistura, por exemplo, eu almoçava no supermercado. Então, eu e o meu irmão, a gente não comprava mistura para a noite. Porque a gente falava, a gente já come uma vez só ao dia, tá bom, não precisa. Não sobrava. Caramba. Não sobrava. Então, por conta dessa dificuldade, eu pensei, eu preciso, embora gostasse muito de lá, eu preciso mudar de emprego. Eu não posso ficar aqui porque buscar algo que eu consiga um tempo melhor para eu poder estudar e consiga um salário melhor. E aí eu passei a falar com a minha colega de faculdade, que se ela, na empresa que ela estava trabalhando, se não tinha, não estava precisando de uma pessoa. E aí falei para ela, falou, Cláudia, traz um currículo. Eu já sabia o que era um currículo. Agora já tá. Já tinha algo para colocar no currículo. Já tinha algo para pôr no currículo, inclusive trabalhando, que eu coloquei que estava trabalhando ainda. Só queria melhorar. Porque isso é uma entrevista, é importante falar, né? Por que você quer, por que você saiu, então isso ganha ponto também. Quem está fazendo a entrevista leve muito em consideração. Então eu levei um currículo para ela. E aí uma curiosidade, assim, que eu gosto de falar, porque o poder da mente, né? Sim. No supermercado, eu passava, os clientes do supermercado, tinham muitos que eram funcionários do Banco Itaú, que moravam possivelmente numa agência ali perto, e moravam ali próximo. Então, eu passava os clientes do Itaú. Funcionários do Itaú, clientes do supermercado. E aí, Mauro, os bancos, até hoje eu sei, porque depois eu fui trabalhar no Itaú, e eu vou te contar como eu cheguei lá. Os bancos, eles dão um vale alimentação. E aí eu passava, como caixa, eu passava esses funcionários de banco, e aí eles compravam e ainda sobrava saldo nessa alimentação. E eu pensava, puxa vida, trabalhar nessa empresa deve ser legal, né? Imagina o salário desse povo. Porque se o alimentação, ele comprou e ainda teve saldo aqui, e o salário deve ser bom. Eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para o Banco Itaú. Ali eu falei, vou trabalhar no Itaú. E aí, quando a minha amiga levou o currículo, ela falou, Cláudia, eu trabalho numa empresa de telemarketing, na Orbital, vou levar seu currículo para a Orbital. Tá bom, nessa ocasião eu já não sabia que tinha nenhum vínculo. E outra coisa curiosa também, todos os dias, todo santo dia que eu ia para a faculdade de psicologia, eu passava de frente a um prédio, na Alfredo Pujol, era um prédio diferente, assim, da cor dessa parede aqui, marrom, os telhados, era muito diferente. E eu ficava imaginando, Mauro, o que tinha dentro desse prédio. Assim, me chamava atenção aquele prédio. Tá bom. Passado um tempo, a Orbital me liga para fazer uma entrevista. Aí, eu desanimei um pouco. Quando eles falaram o salário, eu falei, Senhor amado, hoje não sobra para eu comer, ia sobrar menos ainda. Ia ganhar menos ainda. Ia ganhar menos. Mas quando a empresa disse que fazia parte do Grupo Itaú, eu falei, opa, meus olhos brilharam. Estava próximo, né? Tava bem próximo. Eu ia ficar mais próximo do meu sonho de estar no Itaú. Lógico. E adivinha, eu arrisquei. Nossa. Eu fiz a entrevista, passei por todo o processo de seleção extremamente rigoroso, foram 5 etapas. Algumas etapas, inclusive, eu deixei de ir para a faculdade para fazer a entrevista, porque eu dizia para eles que eu não podia faltar no trabalho. Eu tinha uma responsabilidade com o trabalho como caixa. Eu dizia, olha, eu não posso faltar no trabalho para estar na entrevista, mas eu consigo faltar na faculdade. Então, teve entrevista desse processo seletivo que eu fiz sozinha. Porque eles acreditaram também nessa vontade, que eu falei que eu queria muito, tá? Porque era uma empresa do Grupo Itaú e eu gostava muito. E, passei nessa entrevista, nesse processo seletivo e fui trabalhar nessa Orbital. Qual foi o prédio onde essa Orbital estava instalada? Nesse prédio que eu passava todos os dias. Quando eu vi o endereço, eu arrepiei, eu falei, meu Deus do céu. Legal. Fui trabalhar nessa empresa, na Orbital, na Alfredo Pujol, nesse prédio. E mais ainda, quando eu cheguei lá, eu achei que eles iam me colocar numa área de telemarketing. Aquele que fica ligando. Adivinha, Mauro? Fica brigando. Onde eu fui parar? Por isso que eu falo, a minha estrela brilha. Onde eu fui parar? Essa empresa, ela cuidava dos processos do Itaú.
mas do Banco Itaú. Tá. Todos os processos que chegavam no Itaú eram tratados, a parte operacional, claro, o cadastro. Né? Era uma terceirizada. Era uma empresa do grupo, mas eram tratados, cadastrados ali. Tá. E eu fui fazer o cadastro do Itaú, desses processos do Itaú. Quando eu soube, aí que eu brilhei mais ainda, porque a situação financeira, claro, que apertou. Sim, lógico. E foi por isso que eu decidi. Mas com expectativa também. Com expectativa, a gente tem que acreditar no sonho, tem que ir para cima, tem que, às vezes, dar um passo para trás. Perfeito. Tem que dar. É. Porque eu falei, se eu ficasse como caixa do supermercado, eu estava mais distante do meu sonho de estar no Itaú. E numa empresa do grupo, estava mais perto. E aí, tratando dos processos jurídicos do Banco Itaú. Tá. Só que aí a situação financeira apertou. Porque se no caixa do supermercado eu tinha um salário um pouquinho melhor, eu não conseguia comprar o iogurte, imagina ganhando um pouco menos. O iogurte vai ter que aguardar um pouco mais. Vai ter que aguardar um pouco mais. E aguardou, viu? É. E aí tava muito difícil, tava difícil pagar a faculdade de psicologia. Eu não queria parar de estudar. O que eu pensei? Vou fazer o Enem. Prestei o Enem e eu vou falar uma coisa. Para os jovens de hoje. É isso mesmo, dá um recado aí. Acreditem no Enem, estudem, porque vale a pena. Aquele que não tem condições, Mauro, de pagar uma faculdade, estuda para o Enem, é uma oportunidade. Eu só não parei de estudar por conta do Enem e consegui bolsa 100% do ProUni. Aí, quando coloquei a primeira opção, porque eu não sei como está hoje, primeira opção, dava para escolher 3 opções de curso. Do curso. Eu falei, bom, eu vou colocar só 2, porque eu quero mais nessa área. Psicologia, minha primeira opção, que eu já fazia. Tá. E RH, segunda. Passei, ganhei bolsa 100% de psicologia. Caramba. Mas eu já estava, nessa ocasião, no 3º ano da faculdade. E tinha uma matéria que eu não era muito... Sim. Eu não gostava muito, porque eu tinha medo de entrar no necrotério. Pá. Então tinha uma... meu Deus, como era o nome? Anatomia humana. Anatomia humana. Mauro, anatomia humana. Se eu falar pra você que eu dei aula 12 anos de anatomia e fisiologia... Pelo amor de Deus, eu vi aqueles corpos lá e o cérebro... Eu não como couve-flor até hoje. Não como, porque eu associo. Tinha medo. Eu falei, Senhor, eu tenho que enfrentar, mas não deu. Eu falei, vou escolher a minha segunda opção. Adianta. Tem que ser aquilo que você vai se sentir melhor, não Então, adianta. eu falei, vai ter que começar do zero, vou colocar na minha segunda opção, e foi uma escolha perfeita. Você foi fazer... Porque fiz RH. Então, hoje eu sou formada também em RH. Concluí o curso de RH, eu já estava nessa empresa Orbital. E aí, Mauro, aconteceu... Só voltando aí para o pessoal entender aqui, você estava fazendo psicologia... Tá? No 3º ano. 3º ano. Aí no 3º ano... Não consegui mais pessoal, pagar. É o seguinte, no 3º ano, existe uma matéria que faz parte... Faz parte do curso de psicologia. Que é anatomia. Meu anatomia Deus, mais da questão do cérebro também, estudar os comportamentos... Né? Mas o problema é que eu via corpos. E como eu nasci lá no meio do mato... Quando eu falei cérebro, você fala o corpo inteiro, E você sabe por que eu tinha medo? Eu vou falar uma coisa boa, mas nós estamos trocando ideias. É uma troca de ideias. Mauro, eu nasci numa casa de pau a pique, no meio do mato. E eu ia para casa dos meus avós, numa fazenda. E o meu tio acendia uma fogueira, no meio de uma fogueira, sentávamos todos nós lá, pequenininho, criança. Sim. Meu tio contava aquelas histórias, sabe? Eu não tenho pavor, eu não tenho medo, eu tenho pavor. Então, enfim, eu acabei decidindo... Tá, não vou fazer mais psicologia, não vou fazer RH. Porque tem que passar por essa matéria. Eu vou tratar só com vivo. São traumas de infância, tá tudo bem, vou fazer RH. Não vai ter anatomia. RH não teve anatomia, teve umas matérias... Aí você concluiu o RH. Concluí RH, eu já estava... Aí, RH, eu estava na Orbital, mas logo em 2009, Itaú Unibanco, houve a fusão dos bancos. E veio a notícia que eu tanto aguardava. Uma gerente do RH entrou na empresa do Itaú, da Orbital, entrou na Orbital e disse que naquele momento, todos aqueles 27 funcionários, a partir do dia seguinte... Vai ser funcionário do Itaú. Funcionários do Itaú. Mauro, eu chorava. Imagina. No nível que eu falei, meu Deus, agora eu vou ter o vale alimentação, vale coxinha, vale tudo que eles têm, o salário... e o valor de trabalhar também no Banco Itaú, meu Deus, Mauro, e aí a minha vida mudou a partir dali. Lógico, com certeza. Mudou que o meu salário melhorou. Isso você morando lá ainda em São Paulo? Lá ainda em São Paulo, lá ainda na Zona Norte de São Paulo. E o salário mudou. Aí depois eu falei, bom, agora é o momento de focar no banco, aquele monte de sistema. Mas eu sempre amei muito. Eu gostava, inclusive, do cheiro. Eu vou te falar, eu estou com uma roupa aqui azul.
Tá. Não, Porque as minhas cores, nós estamos de azul. Azul e laranja são as minhas cores preferidas. Eu gostei tanto. O Banco Itaú, a cor do Itaú. A cor do Itaú, minhas cores favoritas, azul e laranja. Porque marca muito também, né? Eu tive uma grande oportunidade no banco. Eu entrei como assistente 1, eu fui promovida assistente 2, analista júnior, analista pleno, analista sênior. E eles também, quando eu estava fazendo o processo lá, do cadastro dos processos do banco, eu gostava muito daquilo, mas eu tinha acabado de me formar no RH. Falei, bom, vou continuar no Itaú, mas quero crescer dentro do Itaú. Então, eu prestei vaga, fiz o processo seletivo interno. Sim. Lá tem um programa chamado POC, é Programa de Oportunidade de Carreira, não sei como é hoje, faz bastante tempo que eu saí. Prestei e consegui passar numa vaga para ir para o RH do banco. Eu recebi um e-mail do RH e aí automaticamente o gerente liga para o meu gerente naquela ocasião para informar, né? E o meu gerente chegou para mim e falou, Clau, você não pode ir, porque naquela ocasião a coordenadora estava de férias e como eu gostava muito, é assim, Mauro, precisava trabalhar no final de semana, ninguém precisava me pedir para eu ir. Eu mesma levantava com um caderninho e eu colocava o meu nome, primeiro lugar, é a diferença. E pedia para que os meus colegas também fossem. E aí eles falaram, olha, nós queremos pagar um curso de direito para você ficar no jurídico. Você aceita? Eu falo, a oportunidade passou, eu falei, claro que eu aceito, porque eu amava o banco. Eu queria seguir carreira ali. Então eu fui fazer direito, o Banco Itaú pagou a minha faculdade de direito e aí eles me promoveram também. Eu era assistente 2, virei analista júnior ali, porque quando promove também você fica restrito. O cartãozinho de alimentação só aumentando. Só aumentando, salário aumentando, cartãozinho aumentando. Eu falei, nossa, banco maravilhoso. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Às vezes as pessoas perguntavam, mas você não trabalha no banco? Não é na agência? Não, eu trabalho no administrativo, no jurídico. E ações judiciais, como todas as empresas, tem bastante. Então tinha muito trabalho. Eu não tinha preguiça nenhuma. Então desde quando eu cheguei em São Paulo, até pouco tempo que eu estava, uns 2 anos, já morando em Arujá, eu trabalhava de domingo a domingo. Então, peraí, daí você nós vamos no intervalo? Tá bom. Vamos no intervalinho pra você tomar uma água, né? Eu converso, né, Mauro? Não, que isso. Pelo amor, trocando ideia, só eu tô dando... Não, fica tranquila. A gente vai voltar, vai pro intervalo, a gente volta. Porque, olha, pessoal, tem muita conversa ainda, viu? É que ela nem virou ainda a primeira dama, tá? Ela só tá indo no banco, tá bom? Mas a gente volta já já. Garanto que você gosta de internet, redes sociais e recebe um monte de anúncios e propagandas de produtos, não é mesmo? Mas você confia? Agora, quando passa na TV, você sabe que é verdade. Aí que entra a Rede Alto Tietê, que vai produzir a melhor propaganda para você e passar 10 vezes por dia na TV, YouTube, portal, divulgar nas redes sociais e o melhor, você também fica com um comercial para você divulgar. Ligue e se informe. Traga credibilidade para o seu negócio. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Rede Alto Tietê é multiplataforma. Isso quer dizer que ela é emissora de TV, YouTube e portal de notícias. Diariamente, o portal da TV recebe as melhores notícias e você fica bem informado com tudo o que está acontecendo na região. Para conhecer o portal, basta digitar www.portalredealtotietetv.com.br e ficar por dentro das notícias da Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast em especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa.
jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, nós estamos aqui de volta para trocar ideias aqui. Olha só, a Clau Camargo tá aqui, já contou a história aqui de... Nossa, fizemos aqui no intervalo também umas confidências aqui de infância, né? O tempo é curto, viu, Mauro, para contar tanto. E você também tantas histórias de superação, né? É verdade. Mas é isso mesmo. Então, olha, nós estamos lá, morando em Arujá, né? Ou morando em São Paulo ainda, no Banco Itaú, Isso. né? Uhum. Eu queria saber, assim, até para a gente pegar uma outra parte, que também eu acho muito interessante, é que você conclua. Você fez o direito trabalhando já no Itaú. Isso mesmo, no jurídico do Itaú. Fiz direito trabalhando no jurídico do Itaú. E em 2015... Você veio morar em Arujá. Numa viagem para Minas, eu conheci o Luiz Camargo. Ah, peraí, então. Danada. Foi uma viagem... Eu falo, quem apresentou vocês, Mauro? Deus. Deus nos apresentou. Porque eu estava no aeroporto indo para Minas visitar o meu pai, que naquela ocasião estava passando por uma cirurgia. E estava indo para Montes Claros. E o Luiz estava indo para Minas também, visitar uns amigos dele que ele tinha lá. Sim. E eu olhei para aquele homem grandão, sabe? Me interessou. Falei, nossa, que bonito que ele é. Mas assim, no aeroporto de Guarulhos... Imagina a chance de você, muita gente. Ver de novo. Imaginei que nunca mais eu fosse vê-lo. Aquelas paquera rápida. Só assim. Olhares. Foi só olhar. Lógico, eu vi, passei, daí eu falei, vou embora, embarcar. Quando eu entrei... Você não sabia? Nem conhecia. Nem falei com ele. Eu só entrei no avião. Quando eu entro no avião, passado assim, quase as portas já fechando, e aquele homem grandão entra também. Já falei, o destino já ajudando também, né? Eu falo, quando Deus tem planos na nossa vida, Deus se encarrega de colocar pessoas no mesmo momento, na hora certa, de unir pessoas, sabe? E aí ele estava na mesma aeronave, nós fizemos uma conexão em Confins, porque eu vou para Montes Claros naquela ocasião, não tinha voo direto, fizemos uma conexão em Confins, ele me convidou para um café. Em 2015, nos conhecemos, aí sim, trocamos telefones. 2015. Ele não era prefeito ainda, não. Ele estava... Ele, naquela ocasião, ele era em campanha para a eleição de 2016, que não deu certo naquela ocasião, em 2016. Mas nós dois não tivemos nada, só trocamos telefone, porque ele já era advogado. Eu já estava finalizando o curso de Direito, me formei em 2015 no curso de Direito, então eu estava estudando para a OAB. Nós falamos muito de direito, foi um papo muito agradável. Legal. Ele também é advogado. Ele também é advogado, então, enfim. Passado um tempo que ele estava em campanha, nos distanciamos. Em 2016, a gente retorna, depois da eleição já, a gente retorna. Com um mês, a gente começou a namorar. Em 2016. Que legal. Hein? E aí, nos casamos em 2017. 17 já era eleito. Ele não deu certo. Nessa eleição de 2016, ele conseguiu a primeira em 2020. Ele entrou em 20 agora. Eu tô confundindo aqui, eu casei com o advogado Luiz Camargo. Isso, ele virou depois. Depois. É legal a gente deixar, né? Casei com ele em 2017. Em 2017, eu ainda trabalhava no banco. Depois, eu fiquei em 2017... Você casou e já veio morar em Arujá? Já vim morar. Mas eu vim no finalzinho de 16. A gente fez um test drive primeiro. Ver se vai dar certo, Ver se vai dar certo. Eu vou vir aqui. Depois, se não der certo, eu volto. Tá certo. Então, em 2016, eu vim morar em Arujá. Em 2017, nos casamos. E em 2018 eu tive que decidir sair do Itaú, porque estava muito difícil. A sede do Itaú era lá ainda no Jabaquara. Então eu rodava por dia 164 quilômetros. Nossa, dormia às vezes no Rodoanel e eu tive sono na Dutra. Eu falei, não dá mais.
muito Já arriscado tinha passado também. na OAB, já tinha aprendido muito na experiência Tá. do banco, decidi seguir carreira solo. Então, em 2018, eu saí do banco Tá. e passei a atuar em carreira solo como advogada em Arujá, com os clientes em São Paulo. Ia a São Paulo, mas de forma esporádica, só para atender um cliente e outro. Tá. Em 2000 Pode falar. Pode falar, eu falo demais, Mauro, Não, por não, favor. fica tranquilo, vai falando. Então, em 2019, começou o movimento do Luiz na Dia campanha da para campanha. 2020. Engravidamos, eu engravidei em 2019. 19, na 19. campanha praticamente, Em né? plena campanha, Em eu plena acompanhando campanha. ele, gestante. Mas eu ia, Mauro, porque eu sempre gostei muito de política. E quando eu conheci o Luiz, a primeira pergunta que ele me fez: você gosta de política? Eu falo, claro. Como? Claro. É. Aliás, eu acho que todo mundo tem que gostar e tem que participar. Sim, Porque uma vez, se você não escolhe a pessoa, alguém vai escolher por você. Escolher, lógico. Não existe. Certeza. Alguém vai escolher por E você. às vezes escolher é uma pessoa muito ruim. Exato, sem muito, não tem que sem participar. preparo também. Entendeu? Tem que gostar, e eu sempre gostei muito. Tá. Então, em 2020, a nossa filha nasceu em 2020, a Maria Luísa, hoje com Maria 5 Luísa. anos. Nosso amor, meu amorzinho, nasceu em 2020 e o Luiz Mauro em plena campanha. E eu com a bebezinha, acabou de nascer, foi muito desafiadora a campanha de 2020, tanto para o Peraí, Luiz... calma aí. Fala pra mim. Então agora a gente vai pra uma outra parte, tá? tá Então, bom, que vamos lá. que você pulou a etapa. Pois é, Mauro, eu fico... Não, me traga aí. vamos lá então. Mas beleza. Como que é, tá? Você aí, desde lá da tua cidade, Berizal, plantando eucalipto, né? Lá sem muito recurso, Nada vem a para ver. São Paulo, operador de caixa, depois vai Banco para a e tal. parte do Jurídico e marketing, tal. né? Do marketing, Jurídico. não, perdão, jurídico do Banco Itaú. Como que é você acordar sendo primeira-dama? Fala para mim, como que você acorda assim? Porque... né? Ninguém prepara, não tem um curso de primeira-dama, não tem nada. Você olha, simplesmente acorda e é a primeira-dama de uma cidade. É assim, é desafiador, porque quando o Luiz assumiu em 2021, nós estávamos, Mauro, na pandemia. Sim, no Meu auge da Deus. pandemia, né? Então, eu estava com a minha filha novinha em casa, a Maria Luísa tinha meses, isso foi a campanha em outubro, ela nasceu em março, outubro ela tinha 8, quase um aninho, quando assumiu, porque ela fez um aninho em março. Então, ela tinha 10 meses quando o Luiz assumiu. Nós estávamos na pandemia. Eu lembro, Mauro, que no dia 5 de janeiro de 2021, eu estava sentada lá no Fundo Social, entendendo com os funcionários do que... ia fazer. Como 5 de janeiro era a é 4 dias dinâmica... depois da posse, Exato. praticamente, né? A dinâmica do Fundo Social, quais eram os projetos que já estavam em andamento, o que deveria seguir, enfim. E aí, Mauro, naquela ocasião, foi um senhor pegar uma cesta básica lá, entregaram para ele uma cesta básica e ele, levando as cestas nas costas, no Fundo Social tem uns degraus. Subindo os degraus, ele falou em tom alto, assim, para que eu... Aliás, não foi nem para eu ouvir. Ele falou alto, pensou alto e falou: Senhor, obrigada, hoje eu vou ter o que dar para minha filha. E eu, sendo mãe, Mauro, naquele momento eu desmontei. Eu pausei a reunião e fui no estoque verificar quantas cestas nós tínhamos. E adivinha, nós tínhamos 5 cestas básicas. E eu pensei, meu Deus, outras famílias vão vir aqui, vão buscar ajuda, porque estava na pandemia, tudo fechado, não tinha emprego, nada. E aquela pessoa que estava empregada estava sendo desligada, porque as empresas tudo fechando portas, enfim. O que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? Porque pensar que uma família não tinha o que comer naquela noite, enfim. Começamos a movimentar as empresas de Arujá. Então eu falo assim, eu caí ali, mas Deus vai capacitando, Deus vai cuidando dos detalhes, Deus vai ajudando, porque tem uma coisa que precisa ter: vontade, amor. E eu tinha de sobra. Gostar de gente. E eu tinha de sobra. É isso, gostar de gente. É gostar de gente. E se não gostar de gente, não faz. Não faz. Não faz mesmo. E aí começamos, Mauro, a falar com as empresas, com as indústrias, com as pessoas físicas, com os condomínios, todas. E começamos um movimento, um projeto naquele Alimente uma Vida.
Nós somos supermercado, nós somos empresários. Essa iniciativa tua já. Como primeira-dama. Como primeira-dama, junto com o grupo lá do Fundo Social. Lógico. Vamos, porque a gente não pode deixar ninguém passar necessidade alimentar. E a nossa maior preocupação naquele momento, realmente ajudar as pessoas a não passar fome. Aí fizemos esse movimento todo de ajuda, começaram a chegar cestas no Fundo Social, cesta básica. E eu ver o Fundo Social lotado era a minha maior satisfação, porque naquele momento a prioridade era salvar vidas na questão da saúde e alimentar as pessoas na questão do emprego e renda. Que também acaba também contribuindo para a doença. Sem dúvida alguma. Uma pessoa em vulnerabilidade, ela tem grande chance de contrair algumas outras doenças de acordo com cada nutrição. Com certeza, né? E um momento tinha que ter imunidade, enfim. E aí nós fizemos esse movimento e, Mauro, aí eu comecei a Deus cuidar de tudo. Realmente, eu falo que quando eu comecei lá, eu entrei com vontade, gostando de gente, gostando de pessoas. Perfeito. E aí Deus foi me ajudando, capacitando, unindo pessoas, empresários ajudando. Uma semana depois, uma única empresa nos doou 1.500 cestas básicas, o Fundo Social lotado. Aí aquelas filas de pessoas lá pegando cestas básicas. E já naquele começo a gente pensou também, em 2021, entrega de cestas básicas apenas porque não dava para pensar naquele momento em capacitação, sabe? Porque não dava, não tinha que fechar tudo, estava tudo fechado, enfim. E aí a gente começou a fazer campanhas e mais campanhas, e os condomínios, e as pessoas nos ajudaram. Sempre com o apoio do prefeito. O prefeito, ele tem um olhar pro social, porque ele também teve uma vida muito difícil. Ele também E não dá para medir, né? Só você passar por aquilo mesmo, para você poder... não dá para você dizer que sente se você não passou por aquilo. Exato. Só quem passou mesmo. Passou. E a gente teve uma vida muito difícil. E viu aquelas pessoas passando necessidade. Então, a gente cuidou para que, naquele momento, todos fossem acolhidos e atendidos. Hoje a gente há uma cobrança muito grande. Antigamente, eu falo isso porque eu sou mais das antigas, né? Não tinha tanta cobrança de primeira-dama. Hoje acho que a população cobra mais a participação, né? Da primeira-dama, de estar junto. Porque, na verdade, administra junto também. Mauro, exato, administra junto. Porque não dá para você desligar. Chegar em casa e falar assim, olha, você não é o prefeito, né? É o marido, não dá. É o marido e você é a esposa, não dá, não tem como muitas... Você administra a cidade juntos também, né? Porque tem muitos projetos que acontecem na cidade que o prefeito acaba pedindo a opinião para a esposa. Então, a gente juntos ali acaba decidindo e vendo o melhor caminho, com esse olhar de mulher, o olhar de mãe, vendo o melhor caminho. Então, e aí é o seguinte, como você enxerga sua responsabilidade, tá? Social mesmo, né? Dentro da gestão pública. Eu acho que, primeiro, eu sou o maior simulador assim, das mulheres estarem presentes na política. Eu acho que isso é fundamental. Primeira coisa, tem que ter presença mesmo. Sim. Não só como vereadora, como secretária, como prefeita. E aí a gente está falando aqui do Alto Tietê, né? Você pega e pelo menos já evoluiu mais um pouco. Né? Nós temos Ferraz, Vasconcelos, nós temos Mogi, né? Temos Guararema com a prefeita, não hoje, mas começou lá a mãe do... é verdade. Ferraz tem a Priscila Gambale, Mogi tem a Mara. Isso. A mulher tem um olhar carinhoso. Não que os homens são muito inteligentes, mas a mulher tem um olhar carinhoso. Eu acho que é um conjunto. Sim. É um conjunto, um complementa o outro. Porque a mulher não tem que ser superior ou querer ser superior. Talvez ter os mesmos direitos, ter as mesmas oportunidades, o mesmo respeito que os homens têm. Porque a mulher é detalhista, às vezes a mulher mais cuidadosa também, né? Igual no trânsito, né? Mais cuidadosa. Eu não falo que é a estrela, Deus deu uma estrela para a mulher também, de desenvolver diversas tarefas ao mesmo tempo, de cuidar de casa, de cuidar de filho, de cuidar do marido, cuidar dos negócios e conseguir trazer isso também para a a Então, eu enxergo no Fundo Social... O sentimento ele é mais puro na questão quando envolve uma criança,
né? Que a Envolve mulher uma é mãe, família. exato, aquele né? sentimento de não mãe que que o homem nasce com a não mulher. tenha, sabe? Não é que o Não, homem eu não tenha. entendo Tem, perfeitamente. O homem né? tem, Mas com eu acho que certeza. eu tô falando de sentimento, né? Exato, de eu te entendo. carinho, De carinho, tal, né? de um olhar mais acolhedor. Então, no Fundo Social, imagina a situação minha como mãe, vendo um pai de família, uma mãe de família, falar que não tinha alimento na casa para dar para o filho, um sentimento meu como mãe. Então, e outra coisa, Mauro, nós contamos aqui do início da minha história, eu também tive uma vida muito difícil. Pois é verdade. Eu também tive vontade de ter as coisas e não tinha dinheiro para comprar. Então, eu me coloco hoje no lugar daquela pessoa que não tem. Beleza. Então, hoje a minha preocupação é criar oportunidade para essas mães, para essas mulheres, para essas pessoas que precisam do nosso Fundo Social de Solidariedade. Tá, vamos lá então. Aqui você sabe que a função da primeira-dama é o Fundo Social, Cuidar óbvio, do Fundo Social. né? Assim, é algo aqui que eu tô com uma relação aqui que foi feita, né? Que me passaram. Então vamos lá, eu vou falando, vou pontuando Tá bom, aqui, eu você vou vai discorrendo sobre cada. Loja Vale Reciclar. Loja Vale Reciclar, Mauro, é São um mais projeto... de 220 toneladas de materiais mais de reciclados. 220 toneladas que nós deixamos de enviar para o aterro sanitário. Tá. Então, é um projeto inovador, onde nós trocamos material reciclável por diversos produtos que tem lá dentro. Por exemplo, produto de limpeza, higiene pessoal, brinquedos, roupas, alimentos, aqueles alimentos que não compõem cesta básica. Funciona como um mini supermercado. Como funciona essa troca? O munícipe vai no Fundo Social, ele leva todo esse material reciclável. Tá. Quais são? Papel, papelão, vidro, plástico, tampinha a gente recebe, lacre, que eu vou falar aqui também, resíduo eletrônico também. Então, a gente faz a pesagem desse material, tem que ser higienizado, todos higienizados. A gente pesa, por exemplo, o munícipe levou 10 quilos de material reciclável. Sim. Nós vamos fazer o cadastro desse munícipe, sendo morador de Arujá, faz o cadastro, recebe esse material, e aí, em troca, a gente dá para o munícipe uma moeda social, uma moeda verde, Vale Verde. Aí, a cada quilo de reciclável, ele ganha uma moeda verde. Vai juntando. Vai juntando. Tá. E cada produto, por exemplo, um pacote de feijão, custa 10 quilos de moeda verde. Nós não recebemos em valor Tá, só é um dinheiro. recurso. Não, Tá, só o valor não é dinheiro, social. é um o valor valor social. social. Tá. É uma troca. Tá. Então, ele juntou lá 10 quilos de moedas verdes por 10 quilos de reciclável. Ele vai conseguir levar um pacote de feijão, ou vai conseguir levar um detergente, ou vai conseguir levar um absorvente, que nós temos também. Sim, vai tem a conseguir questão levar, também. porque às vezes tem produtos, por exemplo, detergente, absorvente, não vai na cesta básica, a gente já doa a cesta. Tá. Mas às vezes tem produto que ele precisa comprar, porque o absorvente, por exemplo, é um Sim. item básico para a mulher. Lógico. E tem lá disponível em nossa loja. Basta levar o material, a gente vai pesar. Ele a gente pega aquele troca. dinheiro social. Fantástico, Não, Mauro. perfeito, Mauro, esse nossa. projeto, nós inclusive somos referência no estado de São Paulo. Porque não é de graça, né? E Não, tem um trabalho é dignidade. em cima de... A gente não- leva dignidade para a pessoa. Sim. Eu não quero saber, Perfeita. nós do Fundo Social, a gente não quer saber qual é a renda, se quanto Ah. ele... Não, nada. É o lá trabalho dele. De levar e trocar. trocar. Lá ele não passa por nenhum Legal. constrangimento Eu em não trocar, porque às vezes a sinto que pessoa vai tenha, pedir. Esse é inédito em Arujá? É Eu não uma vejo. das poucas cidades que tem. tem, No eu Alto não Tietê, vi. Ah. começou na cidade de Salesópolis, Tá. Guararema também Tá, tem. tá. Esse projeto foi uma ideia, esse conceito de troca, quem trouxe pra gente foi uma ONG chamada Espaço Urbano. Tá. Trouxe esse conceito no final de 2021. Mauro, a nossa cidade, Arujá, é conhecido como cidade natureza. Tem tudo a ver com o meio ambiente, porque sim, veja, nós já sim, eu deixamos respeito. de enviar 220 toneladas para o aterro sanitário. A gente cuida do meio ambiente, porque a gente incentiva a dona de Aham. casa lá na ponta não fazer o descarte regular dos PETs, dos vidros, papel, papelão, o plástico. A gente evita que ela... contribui também. Agora vamos lá, é tanta coisa que... Tem muita coisa. Vamos lá então. Curso de capacitação. Eu quero falar para você, porque isso também é minha área, né? Tá. Eu vejo assim, nós tava lá embaixo que a gente estava conversando, né? Aham. Falei assim, puxa, eu não consigo trabalhar nas alturas. Esquece, sabe? Se eu for Tem que ser pintar, bom, se eu for pintar um prédio, falar, Mauro, deu tudo errado na tua vida, você vai ter que pintar aquele prédio ou limpar aquela vidraça lá. Eu não vou.
Porque eu não consigo, minha perna vai travar, vou passar mal, vou me desesperar. Então, às vezes, quando você fala em qualificação de pessoas, você tem que qualificar as pessoas realmente daquilo que tem mais aptidão. Exato, Mauro. E você tem aqui um trabalho, um curso de capacitação, né, que você tem lá 200 vagas abertas. Isso mesmo. Nós já começamos, algumas vagas já foram finalizadas, os alunos Sim. já concluíram nesse primeiro semestre, mas é realmente o que você falou. Olha, eu contando a história do necrotério. Eu também não conseguiria, porque eu tenho medo, eu tenho trauma. Então, a gente realmente tem que verificar o perfil. Nós temos uma parceria incrível que é com o Sebrae. Sebrae, sempre então, parceiro, né? Assim, Sebrae. Mauro, em 2022, a nossa maior preocupação, estamos na pandemia, muitas famílias perderam o emprego. O que nós temos que fazer agora para ajudar essas famílias? Porque somente dar a cesta básica não resolve o problema. Vamos capacitar essas pessoas. Não resolve mesmo. Claro que a cesta é necessário para quem não tem condições de trabalhar por questão de saúde, às vezes mãe atípica que tem que cuidar do filho, tem que ajudar mesmo. Lógico. Agora, tem aquelas outras pessoas que a gente tem que dar oportunidade para essa pessoa se realocar no mercado do trabalho. Então, nós criamos a estrutura do Fundo Social em 2022, melhoramos a estrutura, criamos lá uma cozinha industrial, e é bem o que você falou, Mauro, quantas vezes nós tivemos alunas que falaram, puxa, eu não tenho muito dom, aptidão para cozinha, mas a gente tem curso de manicure, tem curso de beleza, então vamos fazer curso de beleza, vamos fazer curso de manicure. As pessoas no lugares certos. Exatamente, aquele perfil. Bom, não tem curso de aptidão para costura, que nós temos o corte de costura também, vamos para culinária ou vamos para beleza. Onde a pessoa tiver mais habilidade em fazer. A gente tem um aproveitamento melhor dessas vagas também. É legal a pessoa ter essa ideia, é legal até você ter essa ideia, porque senão você fica muito pejorativo. As pessoas falam, não quer nada com nada. Essa pessoa não quer nada. Não adianta. Às vezes falta oportunidade, Mauro. Inclusive, agora, todas as pessoas que estão se formando, agora, neste momento, nós vamos concluir um curso de beleza para a pele negra. Nós estamos dando para todas as alunas aquele kit inicial. Para ela, porque também tem isso. Às vezes a pessoa conclui o curso, mas não tem condições de comprar aquele material para começar. Então, a gente está dando, em parceria, claro, posso falar o nome aqui da empresa? Que pode, aqui você pode. Então, eu vou falar, lá tem uma loja de cosméticos chamada Lume Cosméticos, em Arujá, extremamente parceiros. É parceira? Então, muito parceiro. Então, olha, eles são fantásticos, ninguém faz nada sozinho, Mauro. A gente só consegue chegar muito porque as pessoas nos ajudam. A gente tem essas parcerias incríveis com o Sebrae para ofertar o curso, com a Lume para dar qualificação, para dar esse material inicial aí para essas pessoas terem a sua própria renda. Fantástico. Lacres Solidários. Os lacres é um projeto junto com essa loja Vale Reciclar. Mas assim, os lacres nós trocamos por cadeira de rodas. Então a gente tem em todos os comércios da nossa cidade, nós temos uma urninha transparente com o logo da loja Vale Reciclar. Então, eles doam pra gente esses lacres. Lacre que você diz? O lacre de latinha de alumínio, de suco, de refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, cerveja também. Então, esses lacres, e às vezes a gente pensa assim, puxa, 440 mil lacres por uma cadeira de rodas. Nossa. Junta assim, Mauro? Rápido. Porque nós envolvemos as escolas, os parceiros. Quando você quer fazer qualquer coisa, educar, fazer uma educação ambiental, uma educação no trânsito, começa pelos pequenininhos. Funciona. Nós iniciamos nas escolas esse projeto. Então, nós criamos uma gincana entre as escolas e foi fantástico. Faltavam, acho que 20 quilos para completar e nós já conseguimos uma cadeira de rodas. Olha 440 mil. Temos 440 mil lacrezinho. Conseguimos uma cadeira de rodas. Então, esse projeto é um projeto que veio por meio do Condemate. O Condemate é a SPMar que faz a gestão do Rodanel. Então, a gente entrega os lacres, a SPMar traz pra gente uma cadeira de rodas e a gente ajuda quem precisa. O tradicional campanha do agasalho também. Campanha do agasalho, tradicional, já está muito frio. Tradicional mesmo do... todas as cidades, né, tradicional, a gente já faz, nós já fizemos em todos esses anos de gestão do prefeito Luiz Camargo. Nós vamos iniciar nossa campanha no dia 22 agora de maio, começa agora. Vamos ter uma linda apresentação com a banda sinfônica de Arujá, agora a gente tem uma banda sinfônica. Maravilhoso, são mais de 50 músicos. Arujá evoluiu muito, Arujá evoluiu, Mauro, muito. Olha, como é tão importante, né?
E não por você estar aqui, nada, né? Mas todo mundo percebe como é importante um bom gestor. Sabe? As pessoas ficam mais confiantes, né? Sim. Aposta na cidade. Aposta na cidade, muitas empresas. Vira parceiro da cidade. Vira parceiro da cidade. As empresas nos ajudam muito, porque acreditam no projeto, o projeto social. Eles acreditam que, de fato, aquela ajuda vai chegar na ponta. Geração de emprego, geração de renda, de desenvolvimento. Tanto é que tem o casamento comunitário, Casamento comunitário. Oh, meu pai do céu. Casamento Deixa minha mulher ouvir isso, não, porque eu não casei ainda. Mauro. Não, tô morando junto, né? Mas, menino. Não. Emanuele, querida. Pois é. Vamos ter que tomar um cafezinho, Emanuele. Chamar a Emanuele para tomar um cafezinho. Aliás, eu vou convidar vocês para ir no casamento comunitário. Quem sabe ela já... Não, quem sabe você anima, porque ela com certeza quer, né? Eu acho que quer. Dia 13 de julho vai ser o nosso casamento comunitário. Mauro, inclusive, se eu não me engano, muito legal, né? Amanhã nós teremos a primeira escolha dos vestidos das noivas. A gente... Me conta um pouco disso aí, que eu sou meio curioso. Olha, é incrível, Mauro. As noivas, elas têm tudo, absolutamente tudo. Como se fosse um casamento que qualquer casal contratasse ali, pagasse. Elas vão ter o vestido das noivas, elas vão ter o dia das noivas. O dia da noiva, inclusive, nós temos um casal homoafetivo que vai participar também. Aí um deles vai fazer parte também do dia da noiva com a gente. Não deixa de ser casamento, claro. Então, nós vamos ter maquiagem, manicure, nós vamos ter cabeleireiro, massagem, inclusive num lugar fantástico, uma clínica linda, chiquíssima, abriu as portas pra gente. Nós vamos ter o dia da noiva na clínica Vitale Guarujá. Um lugar chique demais. Nossa, eu fui fazer um spa lá com a minha filha. Nunca tinha feito spa na vida. Às vezes as pessoas olham, eu acho que a primeira dama é chique, não sabe, nunca tinha feito spa. Não. Aí foi lá. A Janaína me convidou para fazer, fui lá na clínica, pensa um lugar maravilhoso, calmo, tudo as noivas vão amar. Nós vamos fazer com que aquele dia, o dia 13 de julho, seja um dia muito mágico para elas, porque nós vamos cuidar, eu falo para elas em nossas reuniões prévias, porque a gente planeja tudo, eu falo, olha, não se preocupem, nós vamos cuidar de cada detalhe. Cada detalhe, não se preocupe. É tão importante. Tão importante. Acho que pro homem, assim, você sabe como é meio... Para a mulher. Né? O homem, às vezes, a mulher, Maura, é o sonho dela. É o sonho do casamento, é o sonho. O sonho, porque imagina, a mulher que perde um documento, vai no poupa-tempo, aí perguntam para ela qual é o estado civil dela. Ela tá morando junto? É igual a minha esposa. Oi, Emanuele. Fala pra ela. Como que ela responde? Se é casada? Se mora junto? Se tem namorado? Pra mulher, às vezes, é difícil. É isso mesmo. Além disso, com certeza. Além o objetivo... Nós estamos brincando aqui, mas é uma coisa muito séria, né? De proporcionar esse dia. Também tem a questão de fortalecer o vínculo familiar. Além disso, a gente devolve para as mulheres, principalmente por conta do dia da noiva, a autoestima. Mauro, na edição passada, nós recebemos um relato de uma noiva que ela falou pra gente que fazia 20 anos que ela não passava um batom. Não se olhava no espelho. Sabe aquela correria de dia a dia, de cuidar de filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido, de trabalhar fora? Não, 20 anos. Ela falou que a gente devolveu para ela a autoestima. E aqui eu quero fazer um agradecimento a todos os profissionais que nos ajudam de beleza, porque para entenderem, movimentar uma equipe inteira, né? Muitos profissionais, maquiagem, cabelo, roupa também, são 35 casais. 35, e que fizeram a inscrição nessa edição do nosso casamento comunitário. E assim, a gente realiza o sonho. É muito emocionante. Amanhã, quarta-feira, dia 13, nós vamos nos emocionar demais, porque eu vou com elas ajudar a fazer a escolha dos vestidos. Na loja Mansão das Noivas, abriu as portas pra gente, já na quarta edição. É fantástico, Mauro. O dia, então, da cerimônia é muito emocionante. Muito emocionante. Te espero lá com a Emanuele, viu? Quero não pro casamento, né? Pode ser também, porque vai com o noivo desiste na última hora, tem uma chance lá. Mas tá bom. Festa das crianças. Festa das crianças. Né? Deve ser tradicional. É tradicional. É maravilhoso criar essas memórias afetivas para as crianças. Porque eu falo por mim, Mauro. É importante. Eu nunca tive um brinquedo na infância. A minha bonequinha,
era feita com as minhas próprias roupas, sabe? A blusinha de manga. Sei. Enfiava a roupinha dentro. Você tem irmãs? Tem irmãzinhas? Não, elas faziam as eu bonequinhas era assim 3 também. irmãos e 6 irmãs. Então tudo que você tá ela- falando aí, eu sei. Então ela sabe o que é fazer uma bonequinha com a própria roupa. Sim, aí sim. Pegava a blusinha, enchia de roupa dentro dos bracinhos, ficava bem firme. A calça Tá tudo também. gordinho assim, né? Pegava uma meia pra fazer a cabecinha. Às vezes, quando a meia tava velha, que estivesse nova, minha mãe me pegava com a caneta, Tá. desenhava o olhinho, a boquinha. Era essa a minha bonequinha. Agora Então, a festa das crianças. percebe o quanto é importante criar uma Perfeito. memória afetiva para a criança Tá. que, às vezes, o pai não tem condições de comprar o brinquedo, porque o pai tem outras preocupações mais urgentes, por exemplo, alimento, Tá. uma conta Não, de água, uma lógico, conta de não vai luz. dar, não é a prioridade Não pra é a ele, prioridade, não é. que é importante para a criança Pra também. Então, a alguns, não. gente promove um dia muito lindo, com vários brinquedos. Aí a gente dá para a criança, na saída, aquele brinquedo, todas iguais, porque a gente estima sempre em nossas festas umas 5, 6 mil crianças. Sim. Então é muito lindo, é um momento muito mágico para elas. E isso me orgulha demais em fazer, porque graças a Perfeito. Deus, hoje eu tenho condições de comprar os brinquedos para minha lógico, filha. sua filha. Mas eu sei, um dia eu não tive condições de ter o meu brinquedo, e eu sei que muitas crianças também não têm condições de ter um brinquedo porque o pai não pode comprar. Sim. Que também não é nem culpa, porque não é prioridade mesmo. Não é não, prioridade. igual minha mãe. Né? Meu pai Eu não nunca ti- teve prioridade de comprar nada pra Mas, gente. Mauro, eu porque nunca ele queria garantir o arroz e o feijão. A minha mãe e Né? meu pai eram pessoas muito simples, pessoas muito trabalhadoras. Eles não tinham condições, Não é, eu não os culpo, porque eu entendo. E também, sim, mesmo lógico. quando eu era criança, eu entendia. A gente não tem nem trauma, né? Não, Hoje imagina, a gente de quer jeito dar nenhum. o melhor pro filho. Quando quer dar o outra melhor coisa, e né? faz sempre o que pode fazer, né? Natal solidário. Natal Solidário também é uma festa muito linda Tá. com as crianças. A gente vai com a caravana do Papai Noel em todas as regiões de Arujá. A gente leva o Papai Noel, Mamãe Noel, alguns personagens como o Olaf. E a gente leva também brinquedos no Natal para essas Tá. crianças. A gente passa norte, sul, leste, oeste em Arujá. E é muito emocionante ver a alegria das crianças. E com certeza também a gente cria memórias. Nessas, tanto nas festas das crianças, como Natal Encantado. E como a gente faz tudo isso? O Fundo Social é importante falar porque muitas pessoas elas não sabem a diferença do fundo e assistência. Isso também. Lá em Por isso Arujá, que eu ia falar isso pra você. As pessoas não têm a diferença. É. Então é importante explicar, você que também já Tá. faz parte da administração pública, assistente social tem os recursos que vêm do governo federal, do estado e também do município. São verbas que são direcionadas para aqueles projetos sim. específicos. O Fundo Social trabalha em parcerias com empresas, Perfeito. pessoas físicas, pessoas E jurídicas. nem tem remuneração também, né? Não. Tem, Eu sou né? importante falar, sou isso, voluntária. Sou voluntária, Sou voluntária mesmo. E até hoje eu advogo, Mauro, porque eu porque gosto da também minha não dá independência também ser só financeira. Não, voluntária. eu advogo, eu até advogo porque eu lá sou lógico, voluntária no Fundo lógico. Social, mas eu amo estar à frente do Fundo Imagino, Social. Se pudesse imagino. escolher ficar só no Fundo Social, com certeza eu ficaria. Mas como eu disse, eu preciso da minha independência precisa. financeira, então eu mantenho ainda o meu escritório de advocacia em Arujá. Além disso, como eu estava falando, como a gente não tem verbas, Tá. nós promovemos anualmente um jantar beneficente e é o que a gente consegue realizar essas ações, a compra dos brinquedos para a festa das crianças, a compra dos brinquedos para o Natal Encantado. Também alguns custos com o casamento comunitário, que a gente arruma muitos parceiros. Tem que ter Mas a gente parceiro tem um pra- custo pra poder para ajudar, né? fazer todos esses eventos que eu listei aqui, né? Clau, nós estamos indo pro final. Mas já, Mauro. Estamos indo pro final. Puxa, né? que Mas pena. olha, Passou tão rápido. A ideia do programa é inspirar pessoas. Certo. Né? A gente trocar ideia Claro, aqui, eu claro, sempre claro. divido, Uhum. né? E, nossa, e tem uma inspiração, assim, eu virei um fã mesmo, né? Obrigada, Porque a querida, eu também gente sei. sabe, né? Como é difícil, como é muito difícil chegar Chegar. aonde você chegou, né? A gente sabe do país também, um país um pouco machista pelo fato da mulher estar evoluindo, né? Tem que ter um bom marido também, eu acho que isso é importante. É saber o espaço da mulher, Exato, Mauro. né? E eu me sinto aqui meio honrado de você ter vindo aqui, de você ter falado da tua vida, né? Um outro lado que poucas pessoas conhecem, é vão verdade. conhecer através desse podcast. Essa é o objetivo, que as pessoas se inspirem, vão se inspirar em você também, na tua luta, no que você chegou hoje, tá? Eu sei que você não vai parar.
Não, Eu Mauro, tenho certeza não. que você não vai parar. Eu Não. tenho certeza que você vai caminhar e muito. Sim. Né? Eu quero aqui, antes de você deixar um recado aí para o pessoal de Arujá, para a população de Arujá e para a região do Alto Região, Tietê. Guarulhos. Você sabe que a nossa TV ela é do Alto Tietê, pegando Nossa, todas quanta honra! São 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. 3 milhões de muita habitantes, gente. desde Guararema, Biritiba, Salesópolis, Mogi, né, vindo, Suzano, Poá, Ferraz, Taquá, Arujá, Santa Isabel e Guarulhos, E né, Guarulhos o Alto também. Tietê. Eu queria que você deixasse aí um recado, né, e que você me falasse antes do recado. Vem eleição 2026. Vem eleição 2026. Né? E eu vejo que você é uma pessoa muito proativa, sabe? Que não é somente uma primeira-dama. Não. Você tem um compromisso além Sim, de Mauro. ser uma primeira-dama e você não vai parar. Não, Né? não vou parar. Quais são as suas expectativas? Né? Que tudo que a gente está falando agora também são expectativas. Claro, claro. Né? Não claro. tem nada, né? Tudo é uma Para decisão em 2026, agora a gente falando politicamente. Assim, Mauro, eu sempre gostei muito. Eu acredito muito que não existe outra forma de transformar a vida do outro, principalmente uma transformação social, acontece por meio da política. Aquela pessoa mais vulnerável que precisa da saúde, que precisa da escola. Então, eu acredito muito na política. Tá. E eu, no Fundo Social, percebi a importância, mais ainda, de ter políticas públicas para as pessoas, todas as pessoas, sem exceção. E aí foi feito um convite para mim, pelo nosso presidente do PSD, o nosso presidente Kassab, para ser uma pré-candidata a deputada estadual. Está à disposição. E eu, de verdade, é claro que é muito cedo ainda para dizer, mas estou caminhando para realmente ser uma pré-candidata, porque a gente precisa, em Arujá eu consigo fazer o que o município limita, porque tem a limitação. Agora, quando você quer fazer mais pelas crianças que vão, inclusive saem da rede municipal, que vão para a estadual, e eu vou te falar uma coisa, sabe por quê? Eu realmente pensei e falei, não, eu realmente vou e preciso ir, porque eu preciso fazer por essa mãe. Chegou uma mãe, Mauro, no Fundo Social de Solidariedade, me pedindo uma ajuda. E eu fui ouvir essa mãe. Sabe o que ela me pediu? Para que eu falasse com o diretor da escola, para reprovar o filho dela na rede municipal, que ela queria repetir o filho de ano, o filho autista. Tá. E ela precisava que o filho tivesse acompanhamento. E ela estava insegura do filho ir para a rede estadual. Eu falei, Mauro, eu sou mãe também. E às vezes Deus nos dá a oportunidade de fazer também pelo outro. Lógico. Deus já me deu tanto na vida, mas tanto. Eu sou muito grata, hoje eu só agradeço. Porque eu saí daquele lugar pequenininho, eu em São Paulo, para ver o mundo sozinha. Passei medo, foi desafiador, foi. Mas eu acreditei. Então, a gente precisa fazer por essas pessoas, precisa fazer por essas mãezinhas, precisa fazer por aquelas pessoas mais vulneráveis. E aqui no Alto Tietê, ainda nós temos pouca representatividade, inclusive feminina, não pouca mesmo. Nós temos pouco deputado estadual, pouco federal, inclusive... O que representa, eu falei para você, são 3 milhões de pessoas. pessoas. Nós temos condições de ter mais. Lógico, e tem espaço para todo mundo. É desafiador mais para a mulher? Não tenho dúvidas que é. Mas nunca na minha vida foi fácil. Nunca consegui nada fácil. Vai ser mais um desafio que eu estou prontíssima para enfrentá-la. Então, pré-candidata a deputada estadual pelo PSD. Pelo PSD, o Kassab me fez o convite. Claro que a gente vai avaliar. Sim, lógico, o grupo. É muito cedo Para avaliar. Pretendo que seja assim, porque o meu marido é presidente do partido. Ajudou a fundar o partido PSD realmente dá muita chance e hoje, e oportunidade você para as sabe que mulheres. hoje a importância, às vezes as pessoas não têm noção, e eu quero aqui estar falando para você com conhecimento de causa, tá? Eu sei. Importante a gente eleger, principalmente os municípios, deputados.
Por quê? É dinheiro novo. Exato. É dinheiro que vai trazer, são as emendas, são os apoio, né? Isso ajuda muito. E deputados, ajuda muito. Mauro, que conheçam a região, que Perfeito, conhecem a cidade. E que tem um, Porque que tem um compromisso também com o aquele prefeito. lugar, com o Com prefeito. o prefeito. Porque, infelizmente, tem muitos deputados que são muito conhecidos e que acabam tendo voto numa região que nunca nem foi, aparece, que nem não aparece, que não ele, conhece, que assim, confunde Arujá com Guarujá. Quando a gente fala Arujá e a praia, que praia é Arujá? A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode perder esses votos. Não esses votos são contados. Porque, assim, tá? São contados. Exato. E aí eu quero ser mais taxativo aqui. A importância da gente regionalizar os deputados. Claro. Porque você vai ter uma cidades, sabe? Arujá, ter o seu representante no estado e até federal. Claro. Não tem problema nenhum. É muito importante. Isso ajuda o município e ajuda também a região. A região, as Perfeito, pessoas, que a pessoa mora onde? A pessoa mora no município. Sim. A pessoa, os problemas... sabe, lá do outro lado. Que não conhece a cidade, vem buscar o voto. Não vai ter compromisso Não também. vai ter compromisso, Mauro. O voto é uma ferramenta tão importante, Mauro. O voto é uma ferramenta tão importante para a pessoa escolher aquele representante. Não deixar que escolham por ela. Escolha por ela. Porque as decisões que vão ser tomadas também vão atingir esta pessoa. Aliás, atinge todos. Então é importante escolher bem. Ótimo. Enfim, eu estou preparadíssima. Aceitei esse desafio com muita vontade de fazer acontecer. Não vai ser fácil, eu sei que não. Acho que não. Mas vontade eu tenho. Fácil. Vontade eu tenho, Fácil já trabalhei demais. Eucalipto Fácil agora, exato, Mauro. Fácil era plantar eucalipto. Fácil era plantar. Era só abrir o buraquinho, colocar a muda. O quanto evoluiu depois essa plantação de eucalipto. Exato. Então, olha, nós estamos terminando aqui. Nós vamos ainda. Óbvio que a gente vai se falar muito ainda. Com certeza, você é um querido. Quando você for candidato, eu quero estar aqui também para poder falar politicamente. Não falar da tua vida, porque a tua vida o pessoal já vai conhecer. Né? Mas falar politicamente. Projetos, falar planos. Isso, porque enfim, é muito importante. E quero voltar, com certeza. Muito importante ter pessoas dignas, pessoas que inspiram, pessoas honestas. Né? Não temos mais espaço para pessoas atrapalhadas na política. Mauro, tem que ter foco, tem que pensar no levar outro. A política a sério. A sério, tem com que levar, certeza tem que levar a política a sério. Eu sempre falei, eles achavam muito ruim falar isso, né? Um péssimo administrador mata a gente. Claro que mata. Claro que mata. Um péssimo administrador mata a gente. Então tem que ser uma coisa mais centrada, né? Focada. Pessoas com responsabilidade e que gosta de gente. E por gostar de gente, né? Eu vou deixar aqui as suas considerações finais, tá? Pro teu povo. Não só o teu povo, que agora já superou, ampliou, né? Já ampliou de Arujá, que também não é Guarujá, né? De Arujá e pro Alto Tietê. Fica à vontade. Tá. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo as histórias e as trocas de ideia aqui com o Mauro. Foi um momento muito inspirador e um momento realmente importante para mim. E quero dizer para todas as pessoas que acreditem em vocês, acreditem no propósito de vida de vocês. Deus tem plano em cada uma vida. Deus tem plano na sua, Deus tem plano na minha, Deus tem plano na vida do Mauro. Basta acreditar, coloca a sua estrela para brilhar, porque ela existe, tá aí. É só ter uma oportunidade e faça a estrela brilhar. Muito obrigado, hein? Obrigada, Mauro. Foi um prazer Foi estar aqui com você. Obrigada.